Olá, o nosso grupo é composto por mim, Érica, e pela Caterine, e nós vamos falar sobre os itens 6.4.10 até o 7.2.1 da NBR ISO 19011 de 2018. A ordem de apresentação começará comigo, que falarei da 6.4.10 até 6.5.2, enquanto a Caterine vai falar da 6.6 até a 7.2.1. Começando pela 6.4.10, este artigo é chamado de Conduzindo Reunião de Encerramento, e ela diz que convém que seja realizada uma reunião de encerramento para apresentar as constatações e conclusões da auditoria e que ela seja presidida pelo líder da equipe auditora e inclua a participação da direção do auditado, assim como os responsáveis pelas funções ou processos, o cliente da auditoria, outros membros da equipe auditora e outras partes pertinentes. O artigo também diz que o grau de detalhamento deve levar em conta a eficácia do sistema de gestão, incluindo considerações sobre seu contexto, risco e oportunidades. Além disso, considerar o nível de familiaridade do auditado com o processo de auditoria, para que, se durante a reunião de encerramento, seja fornecido o grau de detalhamento necessário para o entendimento dos participantes. Caso haja situações que diminuam a confiança nas conclusões da auditoria, é recomendável que o líder de auditoria alerte o auditado. Convém que o período de tempo para a execução do plano de ação seja de comum acordo, seja ela especificado no sistema de gestão ou em acordo com o cliente. A formalidade das reuniões vai depender do tipo de auditoria realizada. Por exemplo, em auditorias internas, a reunião de encerramento pode ser pouco formal, consistindo em transmitir as constatações e conclusões da auditoria, enquanto em reuniões mais formais seja necessária atas e registros de presença. O artigo também diz que convém ser explicado o que convém ser explicado na reunião de encerramento, e alguns dos itens são avisar que a evidência de auditoria foi baseada em informações e que ela não é totalmente representativa da eficiência global dos processos, que a apresentação das constatações deve ser clara, e um item que particularmente chamou a atenção foi sobre mostrar as possíveis consequências de não abordar suficientemente as constatações de auditoria. Opiniões divergentes sobre as constatações devem ser discutidas e, se possíveis, resolvidas. E se isso não ocorrer, convém registrar essas divergências. Recomendações de oportunidades para melhoria podem ser apresentadas se especificadas nos objetivos de auditoria, mas as recomendações não são restritivas. No artigo 6.5, fala sobre a preparação e a distribuição no relatório de auditoria. O item 6.5.1 fala sobre a sua preparação e o 6.5.2 sobre a sua distribuição. Sobre a preparação, a norma diz que o relato das conclusões deve ser de acordo com o programa de auditoria e que o relatório deve ser completo, conciso, exato e claro. E diz o que deve conter ou se referir neste relatório, como os objetivos e o escopo de auditoria, as funções ou processos do auditado, a identificação do cliente e da equipe auditora, as datas e os locais das atividades realizadas, entre os outros fatores. Seguindo nessa mesma linha, a norma também diz o que também pode ser incluído, que seriam as boas práticas identificadas, se os objetivos da auditoria foram alcançados, um resumo do processo de auditoria, entre outros fatores listados na apresentação. 6.5, agora falando sobre a distribuição. Em relação à distribuição do relatório, convém que a emissão dele seja no tempo previsto, e se houver algum atraso, o mesmo deve ser comunicado ao auditado. Ele deve ser datado, analisado criticamente e ser aceito, e então ser distribuído para as partes interessadas pertinentes que estejam especificadas no plano ou no programa de auditoria. E ao realizar a distribuição do relatório, deve-se considerar as medidas de segurança para garantir a confidencialidade. Olá, eu sou a Caterine e vou falar dos itens 6.6 até 7.2.1. Item 6.6, concluindo a auditoria. Esse item diz que a auditoria é concluída quando todas as atividades planejadas são realizadas ou conforme acordado com o cliente de auditoria.
Isso porque pode haver alguma situação inesperada que impeça sua conclusão de acordo com o plano de auditoria. É importante também que a informação documentada pertencente à auditoria seja retida ou descartada por acordo entre as partes participantes e conforme o programa de auditoria e os requisitos aplicáveis. Quanto à informação obtida durante a auditoria e seu respectivo relatório, a menos que requerido por lei, não é conveniente sua divulgação para terceiros sem aprovação explícita do cliente e, quando devido, a aprovação do auditado. Ainda caso sua divulgação seja requerida, é necessário informar ao cliente da auditoria ou ao auditado assim que possível. O resultado da auditoria e as lições aprendidas após sua realização podem identificar riscos e oportunidades para o programa de auditoria e ao auditado. Item 6.7 – Conduzindo o acompanhamento da auditoria. Como dito anteriormente, o resultado da auditoria, dependendo dos seus objetivos, pode indicar a necessidade de ações corretivas ou oportunidades para melhoria, sendo que o planejamento e execução de tais ações deve ocorrer em um período de tempo definido. É conveniente também que o auditado informe os responsáveis, ou seja, as pessoas que gerenciam o programa de auditoria, assim como a equipe, da situação dessas ações adotadas. A conclusão e a eficácia das ações corretivas ou de melhoria contínua deve ser verificada, verificação que pode ser feita na próxima auditoria, isto é, em uma auditoria subsequente. Convém também que os resultados sejam relatados ao responsável pelo programa de auditoria e ao cliente de auditoria para análise crítica da direção. Item 7. Competência e avaliação de auditores e 7.1, que traz as generalidades. A confiança no processo de auditoria depende dos auditores e líderes da equipe de auditoria. Sendo assim, é importante que a avaliação da competência do auditor seja realizada regularmente, observando o comportamento pessoal e a capacidade do auditor em aplicar seu conhecimento e habilidades que são obtidas por meio de educação, treinamento, experiência de trabalho e experiência com outras auditorias. Essa avaliação também deve considerar as necessidades do programa de auditoria e seus objetivos, além de ser planejada, implementada e documentada. Esse processo de avaliação pode incluir 4 passos principais: determinar a competência necessária para alcançar os objetivos do programa de auditoria, estabelecer os critérios, o método adequado e conduzir a avaliação. O resultado desse processo pode fornecer uma base para seleção dos membros da equipe auditora, determinação da necessidade, por exemplo, de um treinamento adicional associado à melhoria das competências do auditor e avaliação continuada do desempenho dos mesmos. É importante que os auditores desenvolvam, mantenham e melhorem sua competência por meio de um desenvolvimento profissional contínuo e também pela participação regular em auditorias. Cabe ressaltar que não é necessário que todas as pessoas dentro da equipe de auditoria possuam a mesma competência. No entanto, a competência global da equipe deve ser suficiente para alcançar os objetivos da auditoria. Além deste item, é conveniente que os auditores e líderes de auditoria sejam avaliados com base nos critérios estabelecidos no item 7.2.2, que trata sobre o comportamento pessoal, e 7.2.3, associado ao conhecimento e habilidade dos mesmos. Item 7.2, determinando a competência do auditor, e 7.2.1, que traz as generalidades. É conveniente que as habilidades e conhecimentos do auditor sejam compatíveis com a auditoria, ou seja, com a competência e objetivos da mesma e se relacionem aos seguintes itens: tamanho, natureza, complexidade, produtos, serviços e processos de auditados, quais são os métodos para auditar, as disciplinas, a complexidade e os processos do sistema de gestão a serem auditados, tipos e níveis de riscos e oportunidades abordados por esse sistema, objetivos e extensão do programa de auditoria, incerteza de alcançar os objetivos desse programa, além de outros requisitos, como, por exemplo, aqueles impostos pelo cliente de auditoria ou outras partes interessadas. Bom, esse é o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.